Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, eu tô com uma voz horrorosa hoje, mas a gente não vai deixar de vir fazer nosso trabalho, né? Vamos lá. O que a gente tem para analisar primeiramente? Lembra que eu tinha falado para vocês que se a gente puxar uma Fibonacci lá do topo até o fundo, a gente tem a zona da 0,5 em 42 mil. O que significa dizer que um eventual rompimento na zona dos 42 mil faz o Bitcoin ganhar uma força absurda para atingir a zona 2,68, certo? Só que antes disso, a gente vai tocar nessa resistência aqui que está lá na zona dos 48 mil. Se a gente puxar uma outra Fibonacci só neste período aqui, a gente consegue ver uma coisa interessante. Primeiro que a 0,5, 32 mil, foi uma zona onde o Bitcoin fez suporte, resistência, perdão, duas vezes, justamente a zona da 0,5, rejeitou, voltou a subir e agora rompeu. Então, nesse momento, ele tem muita força, ou pelo menos uma probabilidade maior, de buscar a zona dos 48. Porém, a zona da 0,5 do movimento inteiro está logo aqui em 42. E a 0,78 está logo aqui em 41. O que isso quer dizer, Felipe? Quer dizer que através de uma leitura básica de Fibonacci, a gente entende que a zona que compreende 41 mil a 42 mil dólares é um grande divisor de tendências. Por quê? Se tocar aqui, ou quando tocar aqui e romper, a zona dos 48 vai estar completamente disponível para gente. Eu não acredito que a gente vai romper isso aqui de primeira. Provavelmente a gente vai lá dar uma lateralizada aqui, depois subir. E posteriormente a zona dos 67 mil. Por quê? Porque no momento que nós rompermos essa zona aqui da 078, a gente vai estar tanto rompendo a 078 do movimento normal, o que em si ganha bastante força para a gente buscar pelo menos um topo duplo, né? Lembra da nossa leitura de Fibonacci. Rompeu a Fibonacci, rompeu a 078, a chance maior é de topo duplo. Segurou na 078, a chance maior é de topo descendente, tendência de baixa. Isso aí a gente já cansou de falar. Então, rompeu isso aqui, a gente vai estar rompendo a 0,5 de um movimento total e também estaremos rompendo o que poderia ser o topo descendente do movimento atual. Então, seriam duas evidências de alta, duas evidências bullish no mesmo evento, certo? No mesmo evento, numa distância de $1.000, o que colocaria muita força para tocar a região dos 48 mil. Não acredito que vai romper de primeira, mas acredito que vai tocar nessa região, vai voltar, vai fazer um suportezinho ali em 40 e depois sim vai ganhar força novamente para subir. É o que eu particularmente acredito que vai acontecer. Tanto que a zona dos 48 mil talvez seja a primeira zona do Bitcoin que eu queira executar lucros das coisas que eu comprei aqui embaixo. Né? Mexer na carteira de hold. Nem que seja só dar uma rebalanceada, pegar o que subir muito e eu vou querer executar alguma coisa aqui sim. Certo? Teremos feito um belíssimo hold aí nessa brincadeira, certo? Brincando aí de 139%. Acho justo a gente dar pelo menos uma rebalanceada na carteira, né, sensato e inteligente, e por isso eu trago essa reflexão para vocês aqui. 42 mil a 41 mil é uma zona-chave para que nós venhamos a tocar na zona dos 48, e a zona dos 48, que na verdade foi, né, eu puxei aqui a régua errado, 185%, é a zona que o gráfico não deve romper de primeira, ele deve dar uma segurada aqui um tempo, tal qual foi aqui, ó. Dois retestes na 0,5, buscou força e rompeu. Pode ser a mesma coisa. Toca, retesta, busca força e volta a subir. Essa é a forma mais sensata que o gráfico tem de agir, né? Então, é nessas zonas que eu estou me abrigando agora. Mas, Felipe, você particularmente acha que isso vai acontecer agora? Sendo bem sincero, eu acho que não. Obviamente, eu não posso ignorar o fato de que nós estamos acima da 0,5, dia em 31 mil, que a possibilidade dele fazer o que seria uma barra vermelha ignorada é altíssima. Que é uma barra vermelha ignorada, Felipe? É um evento, deixa eu ver se eu acho um evento parecido, mais ou menos igual esse aqui, ó. Só que bullish. Ele deixa aqui meio candle para baixo que não rompe, não rompe. A regra básica desse tipo de padrão é que ele não pode perder a 0,5. No caso, a gente não pode fechar abaixo de 32.581, certo? Então, se fechar nessa zona aqui, o que vai acontecer?
ele pode buscar essa zona aqui, fechar aqui, e o próximo candle da próxima semana vir estourando para cima. Felipe, você realmente acredita que isso pode acontecer? Bom, graficamente falando, eu já vi isso acontecer 1 milhão de vezes. Vocês vão ver no final do vídeo porque que eu não acredito que isso aqui vai acontecer. Eu acredito que esse evento aqui foi um evento de falso rompimento por causa da hype dos ETFs e a tendência é que nós venhamos a entregar essa alta toda, certo? Sabemos que nós temos um suporte na zona dos 25, que ele não deve ser retestado. Acredito que agora a zona da 0,38, 28 mil, seja a zona de suporte possível. Então, para mim, qualquer coisa abaixo da 0,38 no Bitcoin é compra. Por quê? Porque embora o Bitcoin tenha subido com um elemento de hype, ele tem um padrão sólido de continuidade de alta. Então, vamos lá. Subiu por causa da hype. Só que a hype se manteve porque virou um padrão sólido, ou seja, virou de fato a consolidação dos ETFs. Então, eu acredito que vamos entregar, né, não sei se agora nessa semana, mas vamos entregar pernada de baixa e tocando nessa região da 0,38, eu quero começar já a montar posições. Felipe, e se tocar na 0,5 e segurar, tu vai fazer alguma coisa? Talvez eu procure algumas altcoins, porque se o Bitcoin der uma derretida até 0,5, algumas altcoins vão ficar muito mais atrativas, porque se o Bitcoin derrete 5%, uma altcoin derrete 20%. A gente já viu esse filme aqui. O Bitcoin, para tocar na 0,5, ele vai derreter 7%. Se ele derreter 7%, uma Solana da vida vai derreter 10, 20, 30%. E aí fica muito mais atrativa para a gente imaginar que na próxima semana entregaremos uma alta e aí confirmaremos o padrão de barra vermelha ignorada, que é uma barra vermelha dentro de uma tendência de alta. A gente chama de uma barra de execução, né? Uma barra onde as pessoas, os players, eles fazem o lucro deles, certo? Tipo aqui, ó, aqui foi uma barra verde ignorada. Por quê? Tava vindo de uma tendência forte de baixa, chegou aqui, deixou uma barra vermelha, deixou uma barra verde, que nada mais era do que a execução da galera que já estava vendida desde lá de cima. E aí ignorou essa barra e continuou caindo. Então, se tocar e segurar a região dos 31 mil, eu vou procurar a compra de algumas altcoins, obviamente com stops, né? Não vou me meter na carteira de hold, vou estar olhando para operações de curto prazo, porque se o Bitcoin subir na próxima semana buscando 41 mil, eu já executo parte do que a gente viu aqui, né? O inverso também é proporcional. Se o Bitcoin sobe 5%, tem altcoins subindo 80%. Então, zona de compra para hold nesse momento é a partir dos 28 mil, abaixo disso, né? E swing trades eu estarei olhando a região dos 31.800 aproximadamente, certo? Então não esqueça disso. Outra coisa que corrobora é o RSI, entramos em zona de sobrecompra. Claro, essa zona de sobrecompra pode se estender, pode continuar subindo, ele pode continuar dançando aqui em cima, só que isso aumenta a o nosso risco de se manter comprado. Afinal de contas, se é uma zona de sobrecompra, significa que os compradores estão desaparecendo dela e dando lugar a vendedores, tal qual foi aqui, ó. Uma zona onde ninguém mais achou interessante comprar, todo mundo achou que já era hora de vender, e aí o mercado derreteu até uma nova mínima, certo? É isso que a gente pode imaginar que deve acontecer a partir de agora, ou pelo menos a gente está esperando. Não existe ainda um padrão sólido que confirme pra gente que isso aqui é queda, pelo contrário, nada ainda deixa isso especificado no diário. A gente teve aqui duas barrinhas vermelhas que não perderam a mínima, principalmente a mínima desse primeiro candle aqui, que era o candle de impulsão muito forte. Por que ele é um candle de impulsão muito forte, Felipe? Simples, observa. Todos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles estão contidos dentro deste candle aqui. Observa a máxima desse candle aqui. Vou marcar para vocês. A máxima dele é aqui. E a mínima dele é aqui. Observa como todos esses outros candles estão contidos dentro dele. Então ele é um candle pai, certo? E no momento que ele for rompido tanto para cima quanto para baixo, o mercado irá se posicionar
em determinada banda. Portanto, cuidado, podem usar esse candle aqui, pelo menos no gráfico diário, como métrica de eventuais rompimentos. Aqui eu acredito que a gente vai continuar ainda lateralizando até o dia 1º. E aqui a gente encerra a nossa análise semanal. Espero que vocês tenham entendido muito bem todo esse conceito que a gente conversou sobre as possibilidades gráficas, tanto de 41 quanto de 28, certo? Por quê? Essa semana a gente tem segunda-feira uma grande quantidade de nada, terça-feira uma grande quantidade, segunda-feira aqui não, uma grande quantidade de nada, né? A partir de quarta-feira a gente tem dados de manufatura, PMI, e também dados de empregos. E por que a gente tem dados de empregos? Porque no mesmo dia, na quarta-feira, nós temos decisão do Federal Reserve. Então, quarta-feira é o dia. Se na segunda nós não temos nada, se na terça nós não temos nada, quarta-feira a gente começa com dados de emprego, que a gente já sabe que está bem esticado, com dados de manufatura, que a gente espera que venha muito mal, e no fim do dia, Fed Interest Decision. Nesse momento aqui, o mercado aguarda que mantenha as taxas de juros, certo? Só que, volto a dizer, o problema não está aqui, está logo abaixo, na conferência de imprensa, porque a gente sabe que, devido à guerra que aconteceu em Israel, Estados Unidos entrou com recurso financeiro. Só que, num cenário de desinflação, entrar com recurso financeiro para ajudar outra nação, isso vai ser questionado, as pessoas vão querer saber o motivo disso, e quando a gente analisa o retrospecto de todos os últimos dados econômicos, a gente vê que eles não foram positivos. Então a probabilidade é que ele mantenha um tom extremamente firme nessa conferência, que ele fale que vai continuar aumentando a taxa de juros. Por quê? Eles deixaram bem claro, perdão, que eles fariam isso decisão por decisão. E quando a gente analisa em retrospecto toda a quantidade absurda de dados que vieram acima do esperado nos últimos 2 meses, a gente entende que o tom que vai ser abordado nessa quarta-feira tende a não ser um tom bom. E aí, se não é um tom bom, o gráfico tende a responder. Sexta-feira a gente já tem payroll, dados de desemprego, certo? E aí toda aquela coisa, PMI, PMI de serviços, PMI do SP. Então a gente tem todos os dados globais. Eu acredito que o pico vai estar na quarta-feira e, se sobrevivermos à quarta-feira ainda acima de 31.800, o gráfico tem uma chance real de continuar a sua tendência de alta. Se mergulharmos abaixo disso, estaremos olhando direto para 28 mil. Certo? Não esqueçam deste detalhe, que ele é vital para a gente conseguir passar essa semana aí. Novamente, eu peço desculpas pela voz, peço desculpas pela qualidade do vídeo, mas eu não queria deixar de falar esses dados com vocês, mesmo estando nessa condição. Certo? Se você ficou até aqui, muito obrigado. Não esquece de dar uma olhada nos links na descrição, e se foi útil para você, não esquece também de compartilhar, certo? Valeu, tamo junto.